Tarde, good afternoon, guys. Bom, eu vou falar pra vocês hoje algo que já foi iniciado semana passada, que foi sobre o caso genitivo, genitive case, ok? E o caso genitivo, ele é um conteúdo próprio da língua inglesa. Ele não vai ter no português ou em espanhol ou em nenhuma outra língua. Ele é algo que é específico do inglês, tá? Mas ele indica uma coisa assim como nas outras línguas, que é a relação de posse. A diferença é a estrutura dessa frase para indicar a relação de posse, tá? Então, o genitive case nada mais faz do que indicar uma relação de posse. Mas uma relação de posse entre quem? Entre o quê? É uma relação de posse que vai necessitar de alguém que vai possuir algo e algo que vai ser possuído por alguém, ok? Então nós temos aqui esse Portuguese way. Eu coloquei isso para a gente dizer que é o jeito português de dizer as coisas, né? Por exemplo, se eu vou falar The Car of Brian, se eu quisesse falar o carro de Brian, eu falava The Car of Brian em inglês. Talvez seja esse o nosso raciocínio, né? Ou se eu quiser falar a festa de Lucy, The Party of Lucy. Ou ainda, se eu quiser falar The House of Mary, para dizer que é a casa de Mary. Ou então, se eu falar o livro de Bob, The Book of Bob. Estão erradas essas frases? Sim. Porque a gente tentou trazer num jeito português algo relacionado ao inglês. Mas no inglês, quando a gente vai indicar posse, a gente não faz dessa forma. O principal erro que a gente tem para essas frases aí é a inversão do possuidor e do objeto possuído. Lembra que eu falei agora há pouco? O possuidor, ele está no final. Isso é o que eu vou falar agora. O possuidor está no final. E para a gente indicar algo que está no final, a gente indicar o possuidor, desculpa, a gente precisa trazer ele para frente, ok? Vamos ver como é que fica? Então, ficaria assim. Olha só, o jeito que tá errado é o jeito que tá de vermelho. Já coloquei a cor para indicar e o correto é o de verde, tá? Só que, comparando as duas coisas aí, apareceu uma outra coisa, que é justamente esse apóstrofo S, não é apóstolo, viu? Então a gente pega esse apóstrofo S e coloca logo atrás do possuidor. Quando a gente vê esse apóstrofo S, ou somente o apóstrofo, a gente vai entender que esse sujeito é quem possui algo. Então eu tenho Brian's car. Quando eu leio, eu sei que o car ele está atrás, eu sei que o car é o objeto possuído, que Brian vai possuir esse objeto. O dono do carro é Brian. Então eu leio a frase o carro de Brian, mesmo estando escrito Brian's car, entenderam? A mesma coisa é Lucy's party, a festa de Lucy. Lucy vem na frente porque ela é a possuidora da festa, a festa dela. Então eu tenho que mostrar que Lucy possui a festa através do apóstrofo S, tá? E também Mary's house. Mary, nesse caso, é a possuidora. E é indicado pela apóstrofo S também. Ou Bob's Book, o livro de Bob. Então, quando eu coloco essa condição de especificar quem possui e o que é possuído, eu tenho que trazer esse apóstrofo e assim eu formo o caso genitivo. Mas é assim para tudo, essa regra de colocar o apóstrofo S? Não. Aqui são de casos mais gerais, tá? Nós vamos ver um caso em que só coloca somente o apóstrofo, dois casos na verdade. Os outros casos que não se cabem nesse caso de somente apóstrofo, nós podemos utilizar, ok? Então nós temos aqui identificando o possuidor e o objeto possuído, como eu já falei anteriormente, né? Então tem uma frase Paul's car, que é o carro de Paulo. Obviamente eu vejo que Paulo é o possuidor e car é o objeto possuído, ok? E aí tem na segunda frase aqui umas regras. Aí a gente começa a entender as regras. Quando, por exemplo, eu tenho um possuidor indicado no plural, eu mudo essa forma de indicar que o possuidor é o possuidor. Por exemplo, a gente tem a frase The Boy Song, a música dos garotos.
Quando eu tenho a frase The Boys Songs, os sujeitos, porque aqui está no plural, mas além de estar no plural, está terminado em S. Então eu não posso colocar um segundo S. Porque como é que ficaria na pronúncia? The Boys Song? Ficaria muito estranho, né? Não teria uma pronúncia legal nem coerente. Por isso que como os possuidores, nesse caso, porque está no plural, terminados em S, eles não precisam de um outro S após o apóstrofo. Então fica somente o apóstrofo, ok? Aí a gente entende que the boys, os garotos, são os possuidores, e song é o objeto possuído, ok? A segunda frase. A outra regra é quando o nome do possuidor for terminado em S, mesmo que ele esteja no singular, mas se for um nome, um substantivo próprio, ou seja, um nome de pessoa, um nome de país, enfim. Se terminar em S, eu não posso colocar um apóstrofo S também. Então, eu vou colocar somente um apóstrofo, tá? Então, Jones Research, a pesquisa é de Jones. Eu tenho, então, Jones indicado como possuidor, porque eu estou vendo um apóstrofo logo atrás do S. E Research é o objeto possuído. Entenderam? De boas? Let's go. E aí, as regras de como usar bem genérica, bem geral aqui, que é desde quando a gente viu lá no início, né? Nas outras palavras. E aí eu abro um parênteses para falar de palavras irregulares, aquela que nós vimos anteriormente. Women, mice, thief, man, todas essas palavras em que nós sabemos que tem regras diferentes. Mas para o caso genitivo, genitive case, mesmo que essas palavras estejam no plural, elas vão ter o apóstrofo S adicionada porque elas são palavras irregulares. Então não tem nenhum problema colocar apóstrofo S, tá bom? Por exemplo, women's house, a casa das mulheres. Women não termina com S, então dá para perfeitamente colocar o S ao final. Tá? E aí temos The Queen's Popularity, a popularidade da rainha, The Governor's Daughter, a filha do governador, The Neighbor's House, a casa do meu vizinho, The Children's Toy, o brinquedo das crianças, e The Elephant Trunk, a tromba do elefante. Então vamos entender. The Queen's Popularity, Queen's é a possuidora, a rainha, né? Popularity é o objeto possuído. Governors é o possuidor. E daughter é o objeto possuído. My neighbors é o possuidor. E house é o objeto possuído. The children's é o possuidor, são os possuidores no caso, porque está em plural. Mas é aquele caso que eu falei. Percebam que children é uma palavra irregular. Por mais que ela esteja no plural, a forma de colocar ela no plural é uma forma que não necessita colocar o S no plural. No caso genitivo, é permitido colocar esse apóstrofo S justamente por isso. Então, se fosse uma palavra que estivesse no plural e terminada em S, esse apóstrofo S não deveria estar aí, como no children's. Mas no caso do children's e das outras palavras irregulares, isso é perfeitamente permitido, ok? Então, the elephant's trunk. Elephant é o possuidor. Trunk é o objeto possuído, ok? Então, o uso de caso genitivo na língua é para indicar a relação de posse, ok? Então, a gente vai usar ou somente o apóstrofo ou o apóstrofo S, tá? E a gente já sabe quando é que vai usar um e quando vai usar outro. Isso tudo é para a gente identificar na frase ou a gente indicar na frase, se formos nós estivermos escrevendo, vamos indicar, né? Quem é o possuidor e quem é o objeto possuído, ok? Então, por hoje é só, guys. Eu tenho uma mensagenzinha para vocês. Make your dreams come true. Façam seus sonhos se tornarem realidade, façam seus sonhos se realizarem, tá? E um abraço virtual a todos e todas vocês. Abração, até a próxima, ok? Bye, bye.